Nós chamamos de conjunto dos números racionais, conjunto formado por pares ordenados ou frações da forma A sobre B, onde A pertence a Z e B pertence aos inteiros diferentes de zero, nos quais nós vamos adotar as seguintes definições. Primeira, definição de igualdade. A relação A sobre B é igual a C sobre D, se e somente se o produto de A por D for igual ao produto de B por C. A segunda, a propriedade da adição, onde a soma de A sobre B mais C sobre D vai ser igual a AD mais BC sobre DB. E a terceira propriedade da multiplicação, onde o produto de A sobre B vezes C sobre D é A sobre C sobre D, B sobre D. Okay? Lembrando que chamamos, numa representação racional na forma de fração, o elemento A seria o numerador e o B seria o denominador. Bom, destacamos também no conjunto dos números racionais algumas notações já conhecidas. Vou chamar aí de Q+, conjunto dos números racionais não negativos, Q-, o conjunto dos números racionais não positivos, e Q*, conjunto dos números racionais não nulos. Okay? Uma observação importante é que se A e B são primos entre si, né, ou seja, que a gente já viu anteriormente, o MDC de A e B for 1, dizemos que A e B é uma fração irredutível. Uma pergunta importante, né? Anteriormente, quando nós começamos a ampliar os conjuntos numéricos, nós vimos que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Agora a pergunta, será que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais? Por quê? Uma breve explicação para isso poderia ser a seguinte. Vamos considerar um conjunto Q', que eu vou definir ele da seguinte forma. Ele é todo elemento da forma x sobre 1, tal que x pertence aos inteiros, como sendo um subconjunto de Q. Ok? Vamos testar as três relações que a gente viu anteriormente. Né? A primeira é a relação de igualdade. A sobre 1 é igual a B sobre 1, se e somente se A vezes 1 for igual a B vezes 1. Ok? Segunda propriedade da adição. A sobre 1 mais B sobre 1 é igual a mais B sobre 1. Se e somente se A mais B for igual a A mais B. Ok? Então, quer dizer, a segunda propriedade nós vimos também, a segunda definição também funciona. E a terceira, que é a da multiplicação, A sobre 1 vezes B sobre 1 é igual a A vezes B sobre 1, se e somente se A vezes B é igual a A vezes B. Certo? Bom, nessas condições, né, percebam que esse conjunto Q' que nós construímos, ele nada mais é igual ao conjunto Z. Veja, nós caímos nas mesmas propriedades da adição, multiplicação e igualdade também lá dos números inteiros. Ok? Como a gente viu que Q' está contido, é um subconjunto de Q, e Q', no final das contas, é igual ao conjunto dos inteiros, o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos racionais. Okay? Assim como nós fizemos nos outros conjuntos, vamos brevemente tá discutindo as operações agora no conjunto dos números racionais. Como nós temos visto, os conjuntos nada mais são do que ampliações dos anteriores, em relação de suas operações também. Né? Então, todas as propriedades da adição e da multiplicação que nós vimos no conjunto dos números inteiros, elas também vão estar funcionando no conjunto dos números racionais. Porém, a ampliação, ela vai ter uma propriedade na multiplicação, que nós vamos chamar aí de M4, que é a propriedade simétrica ou inversa da multiplicação. O que ela vai dizer? Ela vai dizer o seguinte: para qualquer AB pertencente a Q, com AB diferente de zero, existe A sobre B pertencente a Q, tal que A sobre B vezes B sobre A é igual a 1. Ok? Então, essa relação nos permite dizer definir a divisão
no conjunto dos números racionais, ok? Ó, aqui na verdade é B sobre A, tá? Depois vocês consertem aí, tá? Então, nós podemos definir divisão no conjunto dos números racionais, estabelecendo a seguinte relação, ó. A sobre B dividido por C sobre D é igual a sobre B vezes D sobre C, ok? Em outras palavras, nos números naturais para os inteiros, nós ampliamos a operação e chegamos até a subtração. E agora, dos inteiros para o racional, nós chegamos na divisão. Os números pertencentes ao conjunto dos números racionais, eles podem ser representados no formato de fração, como nós já vimos aqui, e eles também podem ser representados, ter sua representação no formato decimal, tá? Bom, vamos ter dois casos nesse tipo de representação. Primeiro, o primeiro caso, o número decimal ele vai ter uma quantidade finita de algarismos diferentes de zero. Então, por exemplo, 3 sobre 1 pode ser representado como 3. 1 sobre 2 pode ser representado como 0,5. 1 sobre 20 pode ser representado como 0,05. Perceba, uma quantidade finita de algarismos diferentes de zero. Okay? Um número pertencente ao conjunto dos números racionais, ele também pode ter a sua representação com uma dízima periódica. Ou seja, ele vai ter uma quantidade finita de algarismos que se repetem periodicamente. Então veja, não é que ele tem uma quantidade infinita de dízimas depois da vírgula. Na verdade, ele tem uma quantidade finita de algarismos que se repete de forma periódica. Então nós sempre vamos encontrar uma periodicidade nessas dízimas periódicas. Okay? Um exemplo, o número 1 sobre 3, ou 1/3, né? Sua representação periódica é 0,33333, onde o 3 é um número, quantidade finita de algarismos que se repete periodicamente. Né? Então ele vai estar se repetindo aí uma vez. Né? O período dessa dízima periódica é 3. 2/7 é igual a 0,285714. 285714. Perceba que o período é 285714. Esse período vai, essa quantidade finita de algarismo, ela se repete periodicamente. Okay? Nós podemos representar isso colocando 3 pontinhos aqui no final, ou dessa forma também, com um risquinho em cima, que indica que o período dessa dízima é 285714. Ok? Isso nos leva, então, a dizer que todo número racional pode ser representado na forma decimal. Alguns exemplos, né? 0,37, 37 sobre 100, 2,631, 2.631 sobre 100, 0,11 é 11 sobre 100. Então eu consigo tanto ir no caminho para frente, né? Ou melhor, da fração para o decimal, quanto do decimal para a fração. Tá? Agora, nós sabemos aqui transformar, né, da fração para o decimal. Né? No nosso caso aqui, 1 sobre 3 chegou aos resultados, nós fizemos a divisão de 1 por 3. Okay? Pode usar o algarismo euclidiano e fazer a divisão. Mas e o contrário? Né? Como que eu faço, por exemplo, para estar transformando, né, essa dízima periódica, 0,77777, para uma fração? Né? Como que a gente faz isso? É isso que vamos ver agora. A ideia é que nós vamos precisar encontrar uma fração geratriz para essa dízima periódica. E o processo é bem simples. Bom, nós iniciamos chamando de x, né, essa fração que nós estamos querendo encontrar. Então, x é igual a 0,7777, assim por diante. O que eu vou fazer? Eu vou pensar em uma operação que faça com que essa vírgula, entre aspas aqui, tá, ande uma casa para a direita. Por que ela ande uma casa para a direita? Vocês vão ver que eu vou poder, por meio de uma operação, subtrair a parte periódica do número decimal. Né? Então, nesse caso aqui, perceba, o período de 0,777 é 7. Então, eu vou fazer a vírgula andar entre aspas, ok? Uma unidade à direita. Como que eu faço isso? Basta multiplicar o número por 10, ok? Como aqui eu tenho uma equação, quando eu vou multiplicar por 10, eu tenho que multiplicar toda a equação por 10.
Então, além de multiplicar o 0,777 por 10, também vou ter que multiplicar o x. Isso me resulta 10 vezes x, 10x, 10 vezes 0,77, 7,7777. Olha que interessante agora. Quando eu faço a subtração dessa equação, por essa, olha o que vai acontecer. Primeiro lado, né? 10x menos x, ok, 9x. Agora, quando eu faço 7,7777 menos 0,777, percebam que a parte periódica, uma é subtraída da outra. E só vai restar aqui um número inteiro. Ok? Então, a gente chega aqui 10 menos x é 7, 9x é igual a 7, x é igual a 7 nonos. Então, 7 nonos é a fração geratriz da dízima periódica 0,77777. Ok? Mais um exemplo, né? Vamos determinar a fração geratriz da seguinte dízima periódica. 6,434343. Percebam agora que o período dessa dízima periódica é 43. Tá? Então, o procedimento é o mesmo. Nós vamos primeiro chamar a expressão de x igual a 6,43333. Então, x seria, né, nos ajudaria a encontrar a fração que nós estamos pensando. Porém, agora nós vamos ter, para fazer o período, né, para a gente poder subtrair da maior o menor posteriormente, nós vamos ter que fazer a vírgula, entre aspas, de novo, andar para a direita 2 vezes. Por quê? Porque se ela andar só uma vez, no momento que nós subtraímos uma expressão da outra, eu não consigo eliminar toda a periodicidade da dízima periódica. Então, essa vírgula vai andar 2 casas para a direita. Okay? Como que a gente faz isso? Multiplicando por 100. Então, quando eu faço 100 vezes x, a vírgula aqui vai andar 2 casas para a direita, nos dando 643. Percebam que aí ó, o período das duas expressões estão iguais. Agora eu vou ter, então, da maior vou subtrair a menor, 100x menos x, 99x, e 643,434343 menos 6,4343, percebam que a parte periódica vai desaparecer, e só vai restar 637. Então, nós chegamos que 99x é 637, x é igual, então, portanto, a 637 sobre 99. Vamos ver mais um exemplo. Agora a dízima periódica, 2,57919191. Percebam que o período dessa dízima periódica ele começa a partir do terceiro algarismo aqui do dígito decimal. Nesse caso, o que a gente tem que fazer? Né? O que nós vamos fazer é uma etapa a mais no processo. Tá? Então, começamos da mesma maneira. Vou estar chamando né, x igual a 2,579191. Okay? Percebam que eu preciso fazer a vírgula andar entre aspas, hein? Para a direita 2 casas, tá? Para ela poder eliminar aqui esse 57, a gente tem um período similar, ok? Então, eu vou multiplicar o x por 100. Quando eu faço isso, ó, a vírgula anda 2 casas e a gente deixa o número num período só, né? Lá, 91, 91, 91. O 57 aqui a gente, entre aspas, né, elimina. Na verdade, não é que elimina, ele passa para o outro lado da vírgula. Só que aí, se nós fôssemos fazer agora 100x menos x, nós teríamos um problema. Porque a hora que eu faço a subtração, ó, o período não desaparece. Né? Ele não vai desaparecer totalmente a parte periódica. Então, uma jogada agora é eu considerar essa expressão novamente e dar mais um passo além. Né? Então, olha, aqui, para igualar o período, eu vou fazer a vírgula andar novamente 2 casas para a direita, porque o período é 2. Então, para andar 2 casas para a direita, eu vou multiplicar aqui o 100x mais uma vez por 100. Quando eu faço isso, 100x vezes x dá 10.000x, e essa vírgula desse lado ela anda 2 casas aqui para a direita. O que vai me dar 25.791,919191. Percebam que agora ó, o período está igual e eu consigo transformar no momento de fazer a subtração, eu consigo obter um número inteiro.
né? Porque para mim não é interessante eu não ter um número inteiro aqui. Eu vou ter que fazer mais um processo depois, novamente, tá? Então, continuando da forma que a gente viu, eu tenho 10.000x menos x, me resulta 25.534, né? Porque a parte aqui periódica, ela simplesmente desapareceu, né? Desapareceu porque nós subtraímos. Efetuando os cálculos, ela chega que x equivale a 25.534 sobre 9.900, porém, não é uma fração irredutível, a gente sempre tem que deixá-la na sua forma irredutível, então consigo simplificar essa expressão por 2, significa o quê? Que eu divido tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, e eu obtenho 12.767 sobre 4.950, ok? Bom, para finalizar o trabalho com o conjunto dos números racionais, vamos pensar nesse exercício aqui. Ó. Considere o número alfa como sendo 1 mais 4 sobre 10, mais 1 sobre 10 ao quadrado, mais 1 sobre 10 ao cubo, mais 1 sobre 10 à quarta e assim por diante. Se alfa for racional, coloque na forma decimal e na forma de fração irredutível. Okay? Vou deixar essa tarefa aí como desafio para vocês. No final eu coloco a resposta. E caso vocês enrosquem e não consigam resolver, eu vou estar ajudando vocês depois com outro vídeo ou mesmo na aula presencial. Ok? Para finalizar a nossa introdução aos conjuntos numéricos, finalmente vamos falar um pouquinho sobre o conjunto dos números irracionais. Ok? Bom, por que esse nome, né? Conjunto dos números irracionais, né? Como vocês podem perceber, até agora, aparentemente é toda uma lógica racional por trás dos conjuntos numéricos que nós vimos, né? A dízima periódica ela é totalmente controlável, nós podemos transformá-la numa fração tranquilamente, né? E tudo mais. De acordo com historiadores da matemática, né? Os primeiros matemáticos a se verem diante de números que não tinham uma característica racional, vamos dizer assim, né? Foram os pitagóricos. Os pitagóricos, isso aí por volta de 2.300 anos atrás, mais ou menos, né? Conta-se por esses historiadores que quando esses pitagóricos, né, que eles eram alunos ou da escola, né, de Pitágoras, aquele mesmo do Teorema de Pitágoras, quando eles começaram a se deparar com números, por exemplo, com a diagonal do quadrado de lado unitário, eles tinham muita dificuldade em lidar. Por quê? Porque por causa de toda a representação espiritual que os números inteiros, né, apresentavam, né? Então isso gerou muito problema, né? Gerava muita dúvida, né? E muitas questões, tá? Bom, mas os números irracionais, que é o último conjunto que nós vamos estar vendo, né? Quando a união de todos os conjuntos que nós vimos até agora, ele vai estar formando o conjunto dos números reais, certo? Alguns números, né, a representação decimal dele, eles têm infinitas casas, mas não é uma quantidade, não é uma representação periódica. Por exemplo, ó, se eu considerar esse número aqui, ó, 0,10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Percebam que não há uma periodicidade, não há algarismos finitos, né, com uma certa periodicidade. Números como esse são chamados de números irracionais. Então, vamos citar alguns exemplos. O número 1,2345610110111, né, que a gente não consegue identificar em uma periodicidade. Raiz quadrada de 2, né, ele é um número irracional. Ele é aproximadamente 1,4142. O π, né, π é um número irracional. Raiz quadrada de p, onde p é um número primo, também são números irracionais. Tá? Se alfa ele é irracional e r é racional, então são irracionais as seguintes operações. Alfa mais r, alfa vezes r, alfa sobre r e r sobre alfa. Okay? Então, por exemplo, embora 3 seja um número racional, raiz quadrada de 2 mais 3 se torna um número racional. 3 vezes raiz de 2. Embora 3 é um número racional, raiz de 2 é irracional. Então, 3 raiz de 2 é um número irracional. Raiz de 3 sobre 2 também é um número irracional. Π sobre 4 também é um número irracional. Ok?
E nós vamos estar chamando, então, como eu já disse, né, o conjunto dos números reais, conjunto formado por todos os números com representação decimal, que seria, no caso, os números racionais, e as decimais não exatas e não periódicas, que seria, no caso, os números irracionais. Okay? Em R, todas as operações de adição e multiplicação que nós vimos, né, em Q, elas também funcionam. Né? E em R também, né, no conjunto dos números reais, também é definida a subtração e a divisão em R asterisco. Bom, com essa breve introdução, né, nós discutimos aí os conjuntos numéricos. Terminando esse vídeo, eu vou postar um outro vídeo onde nós vamos estar discutindo a questão da incomensurabilidade dos números irracionais. É bem interessante você notar isso, né, porque faz parte da ideia dos números irracionais, né, da sua melhor compreensão. Eu também vou estar deixando um pequeno texto que está falando sobre a ideia dos números irracionais, um pouco da questão histórica, né. Eu sei que foi bem rápida essa parte introdutória, né, mas com agora esse vídeo que eu vou colocar complementando e também com as listas de exercícios que vocês vão estar fazendo, vocês já vão ter uma ampla noção sobre os conjuntos numéricos, ok? Então, bora lá para o próximo vídeo?